Olá, almas bonitas. Tô sabendo que já deve ter gente aí conectando, esperar o pessoal vindo. Daqui a pouco eu entro em contato com a Ângela. Ah, deixa eu me ver aqui. Ah, hum, Vamos ver se a Ângela já está chegando aí. Oi, Ângela, você recebeu? Ah, tá vindo aí, ó. Tudo bem, Sandra? Oi, tudo jóia. Eu tô aprendendo ainda a mexer aqui, E o mas meu ficou um pouco escuro aqui. Vou falar até para o Will se ele pode me ajudar, porque ficou, não sei, na uhum, parte de baixo aqui, acho que eu estou mais escura, acho que eu vou ter que pôr aqui. é mais Ah, perto. acho que Aham. mais próximo, né? Põe a luz um pouquinho mais próxima. Mas É, acho que mesmo colocando não está indo. ah, Acho que é o meu. Mas tudo bem. É porque acendendo ou apagando a luz tá dando quase igual. assim tá Deixa eu só legal, assim tirar a tá um cadeira. pouquinho melhor. Acho que eu tenho que pôr Uhum. mais um pouquinho aí. Mas você sabe que tá super perto de mim? Eu não sei o que que aconteceu aqui, tá um pouco escuro, mas eu tô super feliz de estar aqui. Depois, Eu é que estou super feliz de você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu estou amando tudo isso. Para mim é muito novo, né? Eu estou gostando muito. E todo mês o que eu estou tentando fazer, né, é mulheres empreendedoras, é convidar mulheres que estão sim, na ativa, tentando fazer alguma coisa, não importa o que quer estar fazendo, mas pessoas que não desistem, né? Que continuam apesar de todas as dificuldades e que a gente tá indo, está caminhando, e a ideia é de suporte mesmo, de uma suportar, dar suporte emocional, né, para perfeito. outra, né? Ah, Suzana, olha, Suzana, 1 hora da manhã lá na França, está assistindo a nossa Bom, live. ó, Ela falou, estou Suzana, adorando ver obrigada. vocês. Beijão, eu quero já agradecer todo mundo que está entrando. Eu não sou muito boa de ficar coordenando, de falando, de ficar coordenando aqui, então eu estou aprendendo ainda, né? Então eu já estou Mas falando para todo mundo, obrigado. Uhum, olha que interessante, o Will está me mostrando aqui pelo vídeo. Tá hum, super perto, eu tô vendo longe, o dele tá com luz, não tô entendendo. Mas vamos seguir assim que o que importa é o conteúdo. Deixa eu ver. exatamente, É que agora eu me exatamente. movimentei e me parece assim que para mim tá um pouco longe e você deve estar vendo o rosto bem de perto, não é? Sim, eu estou vendo bem de perto. E eu já me Uhum, afastei e eu não sei o que que aconteceu aqui, mas eu acho que, bom, uhum. vamos seguindo que uma hora vai dar certo. Aham. Legal, legal. Ai, olha, a Nathalie acabou de entrar aqui, você e a Nathalie, vocês precisam se conhecer, viu? Porque eu acho que vai dar muita coisa legal aí. Ah, muito bom. Viu? A Kátia está falando sim, então eu acho que Hum. congelou a hora que eu fui olhar, congelou minha imagem mais perto, mas o Wilson vai me falando então, Wilson, se já saiu aí essa parte, porque eu nem Hum. sei como coloca zoom aqui, tá bem. Bom, até minha mãe, 83 anos, está aqui Ah, assistindo a que gente. legal! Muito obrigada! Um beijão para a senhora, que legal, muito legal. Primas, o pessoal que faz o curso de constelação, está entrando tudo aqui para Ah, verificar como que é isso que você está fazendo, né? Das mulheres empreendedoras, né? empreendedoras, exatamente. Então, Ângela, olha, e eu estou pensando a gente fazer assim, praticamente em três partes. Eu vou pedir para as pessoas fazerem perguntas, né? Pode até deixar a pergunta aí, mas você responder no final. Porque eu Ok. acho desagradável a pessoa estar falando e a gente ficar cortando, né? Então, até para a pessoa que está falando, às vezes perde o fio da meada, para quem está ouvindo também fica dispersa.
Então, eu gostaria de começar da seguinte forma: a primeira parte, eu vou pedir para você falar um pouquinho da sua vida profissional, né? Como é que você começou, o seu background, que eu sei que você tem um pouco de background em metafísica, você morou em 2 países fora do Brasil, até você chegar na constelação, né? Então, o seu percurso, né? E depois, aí eu vou fazer algumas perguntas relacionadas à constelação. Então, essa É. primeira parte, você fica à vontade para falar o que você achar que é importante, o que você quiser Sim. passar. Então, bom, Uhum. para quem é novo aqui, né, eu sou filha de imigrantes, né, meus pais espanhóis, eu como brasileira, primeira brasileira da família, então a nossa família é muito curiosa para aprender tudo. Então eles vieram de um país extremamente católico, inclusive que minha mãe era obrigada a ir à missa, e vinha de um colégio católico. E quando chegaram no Brasil, viram essa diversidade de que as pessoas, elas Para mim, que não sei se ficou um pouco lento. congelou. Tá. É. Eu estava falando que então os meus pais se casaram em São Paulo e foram para Araras. E Araras tinha assim, naquela época que eles chegaram lá, foi muito interessante ver tudo isso que as pessoas elas estudavam energia cósmica. Então essa parte da metafísica era algo que tinha um fluxo bom para a gente estudar isso. E Uhum. tinha uma turma muito interessante, e aí a Maísa Finardi coordenava o nosso grupo, e ela trazia muitas informações para a gente. Então, de repente, a nossa mente, que estava até aberta, porque quando os meus ancestrais se encontram com todas as informações do Brasil, né? Que na Europa era uma parte nessa parte de metafísica era mais limitado, chega no Brasil, expande. E aí, quando a gente encontra esse grupo da Maísa Finardi, ela expande muito mais. E aí sim é que a gente vai ter contato com essa energia quântica, né? Que hoje todo mundo fala de física quântica. E aí ela começava a mostrar a lei da ação e reação de uma maneira que já não mais com um linguajar assim religioso, mas científico. Então nós estudávamos o livro Os Elétrons, Uhum. as ondas eletromagnéticas, que cores elas tinham. Então é Uhum. assim, o roxo, uma determinada vibração, Vibração. Uhum. depois o amarelo, e o que estava correlacionado com os chakras, com os mestres. Então foi muito interessante, exatamente isso, É, os meus Sandra. chakras aqui, ó, o pessoal viu, ó. Isso, exato. E a Então, gente começou a olhar essa parte de cromoterapia, olhava a parte de chakras, e aí, sabe quando vai expandindo de uma maneira tão grande? Daí eu comecei a namorar o Wilson, e aí a gente começou a estudar juntos, daí casamos e viemos morar em Santa Bárbara, que foi aonde eu encontrei a Sandra, né, em Santa e Bárbara do Oeste. E naquele momento, e aí ela estudava também, onde eu estudava nesse grupo, a frequência dos anjos, e o quanto isso ia muito além do que a gente tinha aprendido na religião, né? O quanto isso era algo de uma dimensão muito elevada, né? E aí um dia encontrei a Sandra e nós morávamos no mesmo edifício e a gente conversando um pouco sobre isso também, né? Vocês, pessoal, acho que voltou agora, né? Travou e voltou.
E aí o que aconteceu? Nessa época que a gente já começou a trocar essa ideia sobre a metafísica, sobre essa expansão energética, aí você mudou com a família para os Estados Unidos, né? E Isso. aí, daí o que aconteceu? Eu continuei com um grupo de estudos, que daí nós estudávamos vários livros, e aí eu fazia as reuniões semanais. Um dos livros foi indicado até por uma homeopata de Campinas, a Flávia Risaliti, que era a Escola dos Deuses. Então, você encontra esse livro, assim, você vai pensar, você fala, nossa, a Escola dos Deuses, numa parte empresarial, e aí ele mostra a parte de metafísica dentro dessa parte empresarial. Então, quer dizer, a gente começou a estudar muito essa parte. Aí o Wilson recebeu a proposta para o México, mas nesse meio tempo, como eu sempre gostei de estudar toda essa parte, mas eu também amava literatura, eu era formada em letras inicialmente, a minha base, e aí eu comecei a trabalhar com a parte de revista, televisão e jornal. Então eu indicava livros. Então era muito interessante também mudar esse paradigma das pessoas, inclusive com relação à leitura. Porque na escola a gente recebe aqueles livros que você, às vezes, com 14, 15 anos, tem que ler Dom Casmurro, que é algo que você às vezes não alcança naquele momento, a mensagem subliminar de tudo isso. E aí eu fui convidada pela TV Cultura local a semanalmente ir para um programa ao vivo. E aí comecei a mudar o pensamento das pessoas, porque a minha personalidade, ela não se encaixa muito com o método cartesiano. Eu gosto mais expandido, eu gosto que a gente possa abrir mais a nossa mente. Então, até mesmo nessa parte de leituras, eu falei, não, eu normalmente eu não divido por faixa etária a leitura. Eu divido por personalidade. Você é aventureiro? Vai ler a Mir Klink. Você não vai, de repente, ter um outro livro que você não gosta dessa leitura. Você tem que gostar, tal. Aí comecei a dar as palestras com relação à comunicação. E aí eu ia até, inclusive, o pessoal, né, que antigamente era terceira idade, depois virou melhor idade, e agora é só um pessoal que está... Hoje eu vejo assim, minha mãe tendo aula de informática para que ela possa entrar, ela está sozinha, né, ela na casa dela e entrando aqui na live, então eu acho assim que é uma idade muito especial. E aí eu cheguei numa palestra e tudo já alinhadinho para que sentassem fileira da frente, fileira de trás. Aí eu fiz um círculo. Eu lembro que coloquei uns títulos que as pessoas não indicariam para as pessoas de idade, e aí eu comecei a expandir essa parte. E aí o que acontece? Eu comecei a ver que a metafísica não é só aquilo que eu estudava e que eu gostava. Você tem que viver uma expansão de olhar, você tem que ter um novo olhar na sua vida. E aí o que acontece? Ao redor começou a mudar até mesmo a parte literária. Então você começava a ver que as pessoas estavam indo por um caminho e depois você vai expandindo esse olhar naquele momento. Então eu indicava, eu acho que na televisão em torno de 9 anos e meio, no jornal acho que mais de 12 anos, aí também escrevi para revistas, então eu percebia que era uma fonte inesgotável de conhecimento, porque eu falava, todo mundo me perguntava, o que é um livro para você? Eu falava um passaporte, para que eu possa viajar para onde eu quero, através da mente, através, né, da minha imaginação. Então, já nesse momento, essa parte cartesiana era quebrada e eu expandia, e eu falava, como meu pai trabalhava com turismo e ele conhecia muitos lugares do mundo na qual a gente não tinha acesso, porque ele ia com as excursões, ele ia conhecendo. Então, quando ele foi para a Tailândia, ele foi para o Alasca, ele também mostrava para a gente que, assim, o que era mais conhecido nosso, né, de repente,
aqui na América, nos Estados Unidos, na Europa, as grandes capitais. Meu pai começou a explorar também lugares assim na qual, na época, também o pessoal não ia muito fazer turismo. Então, era muito interessante quando ele também tinha essa visão expandida de como olhar o mundo. E a minha mãe sempre me incentivou a parte de literatura. Então, outro dia nós passamos, eu estava em Araras, né, passeando com a minha mãe, assim, de carro, e nós passamos na frente da biblioteca. E eu falei para minha mãe que chegou uma parte da biblioteca, assim, que eu não tinha mais o que ler, porque sabe quando você lê todos os livros, mas o que, que é isso? É a parte intelectual? É a parte cultural? Não, é a sede de conhecer e expandir o seu olhar. Sabe, você lê algo sobre o Oriente. Quando eu li o livro do Paramahansa Yogananda, que é ele que levou, né, yoga para os Estados Unidos, tal. Isso. Ele falando dos mestres dele na Índia, né, que chegavam a levitar, que criavam alimentos, e ali não era algo que a gente falava assim, nossa, a pessoa ela está fantasiando. Não, tem provas ali, né? Ele não estava falando algo aleatório, né? Mas que para o Ocidente era algo muito, sabe, intangível, era algo muito distante. Então você começa a ler tudo isso, e aí quem é que indicou esse livro especificamente para os amigos? Steve Jobs. Então, como ele morou, ele passou um tempo na Índia. E aí, lendo a biografia dele, ele fala assim, que quando ele tinha essa conexão com a outra dimensão para poder fazer algo que é touch, né, na parte tecnológica, que isso não se pensava. Hoje todo mundo pega lá um celular touch e tal, mas não se pensava. Ele se cercava de pessoas que pensavam como ele, pensavam fora da caixa, pensavam em outra dimensão. E aí, quando ele teve o câncer, ele falou que no funeral dele, ele queria que fosse entregue, ele falou para a família, para todos os meus melhores amigos dele, esse exemplar do Paramahansa Yogananda. Então você começa assim, você fala, mas tem muita gente pensando fora da caixa, né? Para o bem e para o mal. Exatamente. Não é? E assim, mas aí você vai olhando e você fala assim, olha, que interessante, um novo olhar. Aí, quando a gente foi morar no México, e aí eu me lembro que você já tinha um alto nível já de Reiki, e nós pedíamos que você pudesse fazer para a gente Reiki à distância, depois você descrevia como que era a sessão, tal. Isso daí foi expandindo ainda mais a nossa. Sandra, não sei se você ouviu esse finalzinho. Não peguei. Porque eu falei assim que quando nós fomos morar no México, que você tinha mandado o reiki, expandir a nossa visão com relação que era o reiki, porque as pessoas quase não conheciam o reiki, né? Então, das pessoas que eu conhecia, você era uma precursora. E aí eu falei, e quando a gente chega no México e tem um novo olhar sobre tudo isso, quando você sobe uma montanha nova, você tem um outro ponto de vista. Então, eu nunca tinha morado, eu tinha visitado outros países, mas eu não tinha morado. E morar é você estar em contato com a cultura, você ter um outro ponto de vista, você ser um expatriado. Então, eu já não era mais brasileira, quer dizer, eu era brasileira, mas eu estava morando num outro país, mas que os meus documentos eram de expatriados, que é um termo que, de repente, você tem que lidar com isso também, sabe? Então, é muito interessante você olhar esse ponto de vista. E aí, em um aniversário, 5 de abril de 2014,
Da 2012. 12. 12. Eu fui para sua casa aí, né? Próximo de Chicago, que era próximo de Chicago na época. Fui passar aniversário aí, e que era também a Semana Santa, a gente Páscoa, passou tal. Como você. É a Páscoa, isso. E aí você nos deu a informação. Você falou assim: já que vocês estão de mudança para a Itália, procurem um curso de Reiki na Itália, porque você tinha tido contato com o pessoal. Eu não sei se você tinha feito a iniciação Stonehenge, que você tinha contato com muitas pessoas do mundo todo, e você falou: eu tenho contato com o pessoal da Itália e o Reiki lá está sendo difundido de uma maneira muito interessante. eu tinha, era o meu grupo de reiki lá. Exatamente. Era o meu, Uhum. eu tinha um grupo que a gente fazia, a gente chama de share, né? A gente compartilha reiki. E uma Sim. dessas pessoas morava na Pensilvânia. A professora de reiki dela fez reiki com uma freira do Vaticano. Então, isso que você me contou na época, eu até falei: uau, olha isso, Reiki com uma freira. Olha como a gente poderia mesclar tudo isso, né? Uhum. Aí o que acontece? A gente chega na Itália, deslumbradíssima, porque o Wilson já conhecia e eu só tinha visitado superficialmente para mudar. Ficamos, né, assim, sabe, extasiados ali, mas sempre com aquela coisa: precisamos procurar um curso de Reiki, porque você é extremamente intuitiva, você é uma canalizadora dessas informações. E aí, o primeiro ano, a gente não conseguiu entrar em contato com ninguém, porém, numa sessão de osteopatia, o Wilson pergunta para a osteopata, nós estávamos juntos, e falou assim: você sabe quem que faz curso de Reiki aqui? Por quê? Porque nós percebemos que o osteopata já é um holista, né? Uhum. Ele já tem um olhar Exatamente. holístico com relação Exatamente. a tudo isso, né? E aí ela falou assim: eu acabei de fazer um curso de Reiki em Roma, no grupo da Tita Della Lute. Aí Uhum. nós falamos assim: ah, que legal. Eu falei: que pena que foi agora, senão a gente já faria. Ela falou assim: não, mas Uhum. olha, no próximo mês tem um em Sinigália, que nós morávamos na beira da praia, e essa cidade também era próxima, né? 1 hora de lá, que terá novamente. E Uhum. aí a nossa vida mudou Então, totalmente. Eu resumi essa primeira parte, porque ela é muito longa, toda essa parte holística, toda a parte metafísica, mas é impressionante o quanto você olha a sincronicidade. Porque eu exatamente. precisava estar não em um curso de Reiki qualquer, em qualquer lugar. Uhum. Na Città della Lute, quando nós nos inscrevemos, e ele começou a explicar, tal, era intensivo, coisa que eu já não sabia. Que no Brasil, às vezes, os cursos eles são muito rápidos, né? Algumas horas no final de semana. Lá não, era uma imersão para o primeiro nível de Reiki. Uhum. Por quê? Porque você precisava interiorizar muitas informações, não só a iniciação. Quando nós chegamos, uma turma gigantesca, né? E assim, gigantesca, 60 pessoas, assim, mas para mim era bastante, porque eu não sabia que ia ter tanta gente. Eu achei um curso de Reiki, meia dúzia, 10 pessoas, tal. Muita gente, e no meio das explicações, acho que tinha passado meio período, aí eles falaram assim: então, agora nós vamos fazer uma constelação para que a gente possa identificar os emaranhamentos familiares antes da iniciação. E a gente só olhando, bom, constelação, tá. Eu nunca nem tinha ouvido falar no termo. Uhum. Aí eles começam a fazer a constelação em grupo,
Aí tem, um representava o pai, a mãe, o sofrimento, a criança interior. Eu olhava aquilo e falava, gente, que fantástico isso! Porque para mim reverberou na minha alma num grau que eu falava assim, era isso que eu estava procurando. O Wilson, para quem não conhece, o Wilson é meu marido, nós fizemos todo o percurso junto. Ele, como engenheiro, mesmo já estando nessa área, né, de metafísica, toda a área holística, como engenheiro, tem a parte que é cartesiana, é racional, olhou tudo aquilo e falou, será que é uma dramatização? Será que eles estão mostrando para a gente como sentir, como falar? Até que ele foi chamado. E aí ele pisa num campo. E esse campo morfogenético, ele falou, não, chega uma hora que você chora, outro fica em posição fetal, tal. Por quê? Porque o campo te leva a isso. E como era um lugar no meio de um bosque, era, sabe, tipo, não é palácio, mas aqueles casarões de 4 andares. A gente foi no primeiro dia dormir, eu falei para o Wilson, olha a expansão do que nós íamos buscar. E nós não tínhamos sido iniciados, porque você só vai ser iniciado no último período, depois de ter passado todo esse percurso. E eu já estava achando aquilo maravilhoso. Eu falei, meu Deus do céu, isso é Reiki. Mas eu nem sabia ainda aonde ia me levar. Aí, a hora que vem a iniciação, e é algo assim indescritível, né? Foi algo tão profundo. E só que não um mestre de Reiki, mas como a Tita de la Lute era uma comunidade voltada para o holístico, nós tínhamos 20 mestres de Reikis na iniciação. Que lindo! Então era assim, era algo que você pegava, sabe quando você pega, né? Tipo, você apalpa a energia de tão grande. Mas eu não tinha percebido ainda a dimensão. Eu achava que era grande, mas eu não tinha percebido a dimensão daquilo. Mas eu voltei para casa, assim, maravilhada. Aí, a hora que... Você já imaginou, no meio de uma floresta, num lugar todo preparado, toda energia. Aí eles disseram, nós temos uma escola holística para que as pessoas possam se formar. Eu falei, e aquela constelação também tem a formação? Ele falou, sim, só que não é uma formação isolada. As pessoas não iam lá para fazer uma formação isolada de constelação. Você tinha uma formação por completo. Aí eu falei, aí a gente falou, não, nós queremos. Tanto é que a gente fica quase 2 voltou. Sim. Peraí, não sei de onde eu parei, mas é assim, que era uma imersão. Então a gente há quase 2 anos indo mensalmente, mas não para algumas horas, uma vez por mês, mais uma imersão. Então era assim, uma semana, uma imersão de Gestalt, toda com um olhar para a constelação. Então a constelação, eu nunca tive uma aula teórica de constelação, porque ela era toda teórica prática. Então é assim, porque os textos estão na internet. Eles não precisam, né? Eu não preciso ir lá para eles mostrarem para mim lá e ler e me explicar o que tá ali. Então era assim, explicava mostrando, vivenciando. Aí análise transacional. Aí entra nessa parte. Aí os arquétipos de Jung. Aí era chamado a viagem do herói. Aí a imersão era mais estendida, porque eram 12 arquétipos. E você tinha que vivenciar cada um. E você tinha que passar de um para o outro, né?
E a gente olhando tudo aquilo, daí eles falaram, bom, agora vocês vão fazer... Porque você podia comprar cursos individuais e você podia continuar o percurso. Então, agora florais de bar. Então, eu lembro que a Suzana, nessa época, estava com a gente. Eu lembro que acho que análise transacional, astrologia arquetípica e florais de bar, a Suzana fez com a gente lá, sabe? Na Tita de la Lute, porque você podia comprar avulso. Então, você fala assim, florais de bar? Ok. Aí ele vai mostrando o nosso... O pessoal era num nível muito alto, sabe? Quando era assim, alguém com um nível muito alto junta com o outro para fazer essa junção de conhecimento. Então, a minha professora de Gestalt era doutora, sabe? Em Gestalt, nessa parte, assim, super especializada, tal. Aí, esse de Florais de Bar, ele era um engenheiro... algo assim, num nível bem alto, e ele mostrando como que era a particularidade, a energia dos florais e tal. Aí, assim, olha, a Grimony, é para quem tem aquela máscara do sorriso constante e tal, mas só que no fundo não é dessa maneira. Aí, e eu olhando lá, falava, daí depois falava assim, olha, esse é para quem tem o pavio curto. Não é pavio curto, eu só tô agora sintetizando que é uma pessoa que explode facilmente e tal. Aí eu falava, esse é para mim. Esse é para mim. Achando que florais é assim, ó, unidunita. Esse é meu, esse é aquele e tal. Aí a gente vai fazer o curso. Ok. Bom, agora nós vamos pegar o vidrinho e você vai sentir se é aquele floral. Aí você vai pegar na parte assim da mão, você vai pegar e você vai sentir se vai abrir, ou se se é forte, se é o seu. Você começava a ir para uma outra visão, uma outra leitura de tudo isso. Aí assim, e aí eu cheguei. Qual é o seu signo? O meu é Áries. E seu ascendente? Até aquele momento, eu não tinha feito o meu mapa e não sabia tudo o que eu era. De repente, eu queria saber toda a parte minha de psicologia, eu queria saber como era meu caráter, como que era a minha ancestralidade, a quinta dimensão, mas eu não tinha tido contato 100%. Eu lembro que você falava sobre astrologia, numerologia, cromoterapia, mas eu nunca tive um contato tão profundo com o mapa astral, a ponto deles olharem e viram que era uma mensagem subliminar divina. Quando você já chama mapa, não é mapa, não vai te levar a algo. Então é assim, não são todos os arianos que têm a mesma personalidade, mas eles têm o mesmo fio condutor. Aí era assim, então aquele pessoal super massa, qual é o seu signo? Áries. Ascendente em? E eu com cara de... olha, eu acho que... e o seu Marte? E essa Lua? Você é Áries. Em qual casa? Porque Áries não é Áries. É Áries com o Sol na casa 1, Áries com o Sol na casa 2. São completamente diferentes. É completamente diferente a missão de vida. Aí, ok. Eles falaram assim, bom, então agora precisa fazer o curso de astrologia arquetípica. Já não estudou os arquétipos de Jung? Agora vocês vão olhar os arquétipos de Jung dentro da... Peraí, pessoal, acho que eu só colocar aqui direitinho, que acho que o outro está falhando aqui o meu fone. Ele já está com 9%. Aí ele falou assim, ele não consegue, porque acho que o meu brinco pegou aqui. Ele falou, ok, vocês já estudaram os arquétipos de Jung, então vocês vão agora verificar como é que é o seu mapa. Vocês vão passar lá na secretaria e vocês vão dar todos os seus dados, porque esse mapa é o que vocês vão se conhecer. Falei, nossa, que interessante, né? Tudo isso. Que bom, né? Que não quer parar, mas tudo bem. A gente insiste. Aí, ok. A gente chega lá,
na aula de astrologia e a gente verificava várias etapas, várias pessoas que já sabiam, tal. E aí olhava o mapa. Nossa, Ângela, você é Áries com ascendente Leão. E o seu Marte é Leão. E o seu Sol é na casa 8, mas já pelo grau já é casa 9 e tal. Falei, ok. Mas para mim, assim, hoje eu falo, nossa, a pessoa tem Sol na casa 9, vai morar no exterior, vai ser professor de universidade, vai não sei. Eu não sabia nada disso, sabe? Para mim era assim. Mas eles fizeram uma leitura de mim, só pelo mapa. Então era muito interessante você olhar. Você falava assim, gente, como que pode isso? Como que as pessoas elas conseguem enxergar essa parte? Aí, ok. Passamos por isso e constelações mais profundas. Ah, você já olhou o pai e a mãe? Ah, você já olhou os ancestrais? Uma dor recorrente? Um sonho repetitivo? Ah, você já olhou agora filhos? Qual sua casa? O que, que você tem de quadratura no seu mapa? A gente entrava numa profundidade, mas tão sensacional. Aí fomos para o segundo nível de Reiki. Primeiro nível de Reiki, a gente ficou um final de semana inteiro, né? Super imersão, das 8 da manhã às 8 da noite, no primeiro dia, 8 da manhã às 8 da noite, segundo dia. Tá, o segundo nível de Reiki são 3 finais de semana, com espaço de 1 mês cada um, no mínimo, para você absorver, porque primeiro final de semana vão iniciar sua mão esquerda, e você vai trabalhar todo o seu lado esquerdo, né? Tipo, né, intuição, toda a parte. Naquela época eu não sabia 100% que ia ser toda a parte, ancestralidade da mãe e tal. Segundo final de semana, mão direita. Aí passa mais um tempo, absorve, vai fazer o terceiro dia, o coração. Aí, ok. Aí fala, ótimo. Aí você vai indo e aprendendo mais e mais e mais e mais. Aí quando o Wilson já ia voltar, já eram quase 3 anos que a gente estava na Itália. Mas eu queria ir embora com o terceiro nível de Reiki, porque o terceiro nível de Reiki e o mestre não são, os que vão iniciar outras pessoas não são na mesma iniciação. Porque aqui eu já vi terceiro nível junto com o de mestre e tal, lá não. Bom, só para vocês terem uma ideia, o terceiro nível de Reiki custava 1.500 euros. Vezes 7 hoje em dia, né? Daria quase uns 10 mil cada um. Não, nós vamos fazer, porque pelo nível que a gente viu aqui, porque não sei o quê, vamos, mesmo que a gente não seja um mestre para iniciar outras pessoas, a gente quer fazer o terceiro nível de Reiki. Ok. Demos um jeito e chegamos falando assim, a gente quer fazer o terceiro nível de Reiki. Eles falaram assim, tá, vocês vêm para cá e a gente conversa. Eu falei, como assim? Eu vou pagar hotel, Não, vem para cá. Tá, ok. Chegamos lá, eles falaram assim, vamos ver se vocês estão preparados para iniciar o terceiro nível de Reiki. Vocês vão ter que passar por uma constelação com os mestres. Se você não atingisse o centro, porque era gigantesco, com aqueles tapetes, pés e tal, a pessoa que está me representando precisa chegar no centro. Porque se você não estiver no centro, mesmo com 1.500 euros na mão, você não faz o terceiro nível de Reiki. Porque eles falaram que a responsabilidade era tão grande. Iniciar uma pessoa no terceiro nível de Reiki, que ele falou assim, é como fazer uma curva muito apertada com um carro extremamente potente. Se a pessoa não souber dominar, não é assim, eu vou pegar um carro com uma potência gigantesca e vou lá e faço. Olha, eu e o Wilson passamos. Mas assim, quando a gente passou, eu achei que eu já tivesse visto tudo na minha vida. Sabe? Quando eu achei que falei, bom,
Agora nada mais me surpreende. Quando eles falam, bom, agora todo mundo já fez o teste, a gente já fez as constelações, sejam todos muito bem-vindos, tal. Quantos? 4. 2 casais. Um casal muito legal, que a gente conheceu lá, tal, já bem de idade, e a gente. Ah, tá. Chama um. Primeiro lugar, todos os mestres desaparecem. Eles colocam uma ópera, que é o Pequeno Buda. Não, é a ópera que eu achei... Eles têm uma aparelhagem de som gigantesca. E aí o que acontece? Colocaram aquela música, que pegaram os 4 andares, e aparecem todos os mestres vestidos de branco. Mas não branco, camisetinha Hering. É assim, um tinha morado na Índia, veio com toda a roupa da Índia, o outro da jaqueta. Aí eu olhei aquilo, eu falei, que nível de importância tem isso, que eu tô achando que é bom, mas é melhor ainda. Entra um, é iniciado, aí ele fica num cantinho de olho fechado, porque não pode ver a iniciação do outro. Aí vai, tal, tal. Quando iniciaram os 4, aí ele pega e fala assim, ok, faz um círculo, todos os mestres vêm, reverenciam, a gente reverencia e agradece. Eu sei que pela primeira vez na minha vida eu chorei durante 2 horas. Aquela iniciação durou 2 horas, tocando aquele... Tudo a meia luz, com todo Buda, com tudo lá, tal. Assim, foi assim, indescritível. Eu contando para vocês é bonito, mas o que a gente viveu lá é surreal. Aí, a gente tinha que voltar para o Brasil. E aí eu falei, mas eu quero dar continuidade a isso. Aí eu fui fazer um reiki com um mestre já, também fora da Tita de la Lute, era lá da minha cidade. Era um mestre, ele virou e falou assim, não, mas você tem que ir para o Brasil, porque você tem algo para fazer lá que não era possível você ficar. Aí eu falei, um pouco contrariada, porque eu comecei a viver, aquela experiência era tão grandiosa, mas o plano divino, ele fala assim, mas tem o próximo passo. Aí eu falei, entrei na internet, coloquei constelação familiar. Aí eu encontro o nome Simone Arrojo. A sincronicidade novamente. Eu escrevo para ela, Simone, eu estou voltando para o Brasil em julho e eu gostaria de fazer uma formação no Brasil também, porque eu quero dar continuidade, né? Aí ela vira e falou assim, mas em julho eu vou começar uma nova formação, que durava 1 ano e meio. Nossa! E eu ia chegar em julho no Brasil. Aí eu falei, eu tô aqui em Pescara. Ela falou, que lugar? Falei, tô na Itália. Ela falou, que lugar? Pescara. Minha família é de Pescara. Quem é de Pescara? Me fala, gente, que o povo nem sabe onde é Pescara. Pessoal, Pescara, meio da bota, na altura de Roma, no Mar Adriático. A família dela era... A Suzana colocou aqui o nome da música. Aí, ok, começamos. Aí o que acontece? Um novo olhar. Por quê? Porque a Simone era da equipe do Bert Hellinger. Do Bert, ela era o número 4 de iniciação na constelação. Fazia parte, sabe, de tudo ali, diretamente, estando com o Bert e tal. Então, aquilo que eu estudei, eu comecei a viver, porque quando você está no mesmo campo morfogenético, ela estava na esfera do Bert e eu fui para a esfera do Bert. Certo. E aí aquilo, ela não contava o que estava no livro, ela contava o que o Bert falava. Porque a formação dela foi na Alemanha junto com... Porque primeiro foi no Brasil, Renato Bertatti, que fez com a Mimanza, que é alemã, mas que ainda, como era mais inicial, eles iam para a Alemanha aprender.
Foi fantástico. Aí eu fiz a especialização em Direito Sistêmico com o juiz Sami Storch, no curso da Simone, e especialização em desenvolvimento de carreira com Luciana Niemeyer, também indicada pela Simone, que ela abria ali pra gente, né? Essa parte. Se a minha visão já estava assim, ó, minha mão vai sair agora daqui da tela, porque ficou assim, ó. Eu falava, meu Deus do céu, olha a oportunidade que eu tô tendo. Aí todo mundo falava assim, conta a experiência na Itália. Aí o outro fazia algo diferente, conta a experiência. Mas por que a gente não junta e nós vamos escrever um livro com uma linguagem bem assim acessível de como nós vimos tudo isso? Aí eu sou coautora do livro que foi lançado no curso da Simone Arroge, né? Arroge Constelação em 27 relatos, né? E aí, assim, de repente, eu estava na Avenida Paulista lançando um livro com um curso maravilhoso, uma formação maravilhosa, vim para a Americana e falei, bom, agora eu sou preparada para poder atender. E aí o pessoal, né, falou, olha, essa região, pessoal, às vezes, não é tão aberto. Tinham já algumas pessoas que faziam. Eu virei e falei assim, mas não me importa. Porque quando a pessoa, ela está conectada lá em cima, não importa aqui. Importa que você está conectada. Aí eu fiquei à disposição de Deus, que se chama campo morfogenético dentro da constelação. Então, estou à disposição do campo. Até hoje, 4 anos e meio. Eu não parei um mês. Eu fiz, nesses 4 anos e meio, uma constelação por mês, com 50 pessoas, porque lá tinha 45 cadeiras, mas sempre tinha 50 pessoas ali. E assim, diariamente. Daí eu comecei a fazer a constelação online, porque tinha muita gente fora do país. Eu fiz com você, né? Foi uma das primeiras que eu fiz internacionais, foi com você, né? E assim, aí o pessoal de outros estados, outras cidades, quando a pandemia chegou, eu já estava treinada. Olha. Porque daí, assim, para mim já era algo que funcionava e eu já tinha um treinamento já com relação a isso. Aí foi muito interessante, aí eu comecei a mostrar para as pessoas o meu ponto de vista também com relação à constelação. Então era assim, porque não era só de um mestre e não era só do outro. Os dois iam para a mesma fonte, que era o Bert Hellinger. Mas duas culturas diferentes, duas linguagens diferentes, pontos de vista diferentes, olhando para a mesma direção, mas um expandido para um lado, outro expandido para o outro. E aí eu nunca estive tão realizada na minha vida. Eu me lembro, bom, é uma coisa assim, falar em público, né? Me desculpa se eu estiver te invadindo, mas eu me lembro uma vez que você falou assim, que psicologia era uma das coisas que você talvez tivesse feito, né? Se não fosse letras, você faria psicologia, você lembra? Só não fiz porque o meu pai, ele tinha uma insegurança que a gente saísse da cidade. Eu queria fazer psicologia, só que ele não queria que eu saísse de Araras. Dentre as faculdades que tinha em Araras, tinha a de letras. Como eu amava ler, o que eu fiz? Eu me dediquei a isso. O que não foi, de nenhuma maneira, descartada, porque na minha constelação, quando eu estou fazendo uma constelação com a pessoa, eu consigo olhar a cultura, porque eu já li sobre aquilo, eu já vi, sabe, algo. Então, tudo aquilo que eu estudei, eu fiz, né, a faculdade me levou, os livros me levaram, de repente eu consigo fazer algo expandido, porque eu consigo entender. E agora, acabei de comprar a biografia do Bert, que chama Minha Vida, né? Acho que é meu trabalho, com um livro Os Alemães, porque eu tinha comprado os espanhóis, comprei os franceses, os italianos, agora comprei os alemães, para começar a entender, dentro da cultura do Bert, que inclusive, né, Sandra, o dia que você comprou... outra coisa, durante a pandemia eu gravo o curso que eu dava presencial,
que é a constelação familiar e os arquétipos. E arquétipo. Uhum. Eu gravo esse curso. E daí, quando você comprou o curso e você estava estudando e assistiu, e a gente estava, inclusive, conversando sobre o linguajar, quando eu me refiro ao Bert falar algo de uma maneira ou de outra, é porque é a cultura dele que é dessa maneira. Então, é assim, aqui nós temos que explicar algumas coisas para chegar nesse ponto. O alemão, ele tá aqui, ele chega aqui, ó. Muito rápido. Porque estudando e tal, né? O pessoal deu um probleminha. Eu tô te ouvindo. Me ouve? É porque acho que fez um barulhinho. Ângela, deixa eu só falar uma coisa. Olha, nós temos aqui mais 10 minutos. Você, o que você prefere? Você quer responder? Eu acho assim, eu sabia que uma não ia dar. Eu acho que a gente podia depois planejar uma outra só para falar da constelação. Perfeito. Né? Hoje você assim, falou da sua trajetória maravilhosa, lindíssima, adorei. E eu me sinto honrada de alguma forma fazer parte dessa trajetória. Mas com certeza você foi um norte. E assim, as sincronicidades, né? Os anjos trabalhando, né? Nesse que você fala nesse campo morfogenético, né? Sim, exato. É assim mesmo que fala? Falei certo? É isso mesmo. Então, que as sincronicidades têm tudo a ver com o trabalho dos anjos, né? Te encaminhando para você cumprir o seu destino, sua missão, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente podia deixar para uma outra, fazer uma falar só da constelação familiar, para você explicar para as pessoas. E se você não se importar, se vê se tem alguém, se tem perguntas e você responde, né? Se você quer responder, o que você acha? Não, se tiver alguma pergunta aqui, a gente pode responder sim. Porque a constelação, eu acabei explicando nas entrelinhas que é esse autoconhecimento, é essa conexão com a ancestralidade, é uma terapia conclusiva, ela é uma terapia breve, e assim, eu estou encantada, porque eu já cheguei em torno de, acho que 1.500 constelações realizadas. E em grupo já passaram mais de 2.000 pessoas, porque a gente vai vendo o número de pessoas e tal. Aí você fala assim, é muita gente que expandiu o olhar para saber o que é a constelação. Então, hoje, através aqui do meu Instagram, se as pessoas que não me conhecem ainda quiserem saber um pouco mais, as lives estão arquivadas lá e eu estou super assim, à disposição de fazer a próxima. E aqui a Nathalie perguntou quando constelar. A constelação, ela não tem assim a quando, né, e qual ocasião. Mas quando a nossa vida, ela não está em flow, sabe? Tipo, não está muito fácil. O primeiro ponto não está ligando no segundo, ele meio que interrompe. E aí você faz um looping ao contrário, né? Porque daí você faz uma repetição de padrão e não sai do lugar. Essa é a indicação. Porque daí a gente vai olhar aonde é que a engrenagem da nossa família foi interrompida. E olha, gente, funciona mesmo, é maravilhoso. E a Ângela é uma profissional de mão cheia, porque eu já fiz constelação aqui nos Estados Unidos, lá em Chicago, foi legal, mas com a Ângela é outro nível. Eu acho que o fato de você ter esse nível da metafísica, tudo isso, enriquece muito mais. Enriquece muito mais. É maravilhoso. Eu indico. Muito obrigada. Porque assim, eu sou curiosa da vida, sabe? Outro dia eu tinha colocado só coisas de constelações, assim, diretamente no meu Instagram. E aí eu comecei a colocar cultura sistêmica, as massas que a gente come, o bolinho de chuva que cria uma memória afetiva, tal. Eu veio e falei assim, gente, constelação é isso. Constelação é você lembrar da tua avó, do cheiro daquele bolo. Assim, eu assisti outro dia no Netflix The Crown,
E a terceira temporada está falando sobre o Charlie e a Diana. E uma dica para a Nathalie e para todo mundo. Assistiu algum filme, assistiu alguma série, reverberou alguma coisa negativa, pode fazer a constelação, que ali tem um emaranhamento. Porque eu comecei a ficar muito angustiada com o Charlie, o que ele fez para a Diana. Uhum. Meu, eu não conheço, o Charlie nem sabe que eu existo, Diana já faleceu, e aí eu tava ali, sabe, desesperado. Por quê? Porque provavelmente na minha ancestralidade bem longínqua, alguém teve um casamento de interesse. E aí a mulher foi tida só como procriadora. Uhum. E aí o que eu tive que fazer? Dar um lugar no meu coração a esses casamentos que foram tidos, porque as terras juntam terras, aí é bom negócio, os filhos casarem e tal. Uhum. Seria ruim porque a gente pensa assim, mas as pessoas não se amavam. Mas os descendentes têm que agradecer até essa parte. Uhum. Porque senão não teriam nascido. É. Porque é muito bonito, muito romântico, mas aí não teriam nascido. Então, quer dizer, cada história é uma história, sabe? Então, ai, não consigo assistir um filme do Holocausto. Pode constelar, você pode até não saber que é descendente de judeu, mas provavelmente é. Uhum. Porque ali tem uma informação. Tem mais alguma pergunta? Que as perguntas acho que ficaram mais para trás agora. Ai, obrigada, Rafa, Su, todo mundo comentando aqui e tal. Suzana, o Rafa disse: o efeito borboleta, você apresentou o reiki para a Ângela, ela apresentou a constelação para mim e hoje sou uma pessoa melhor. Ah, é isso mesmo. Ser feito, e é quando a gente assistiu aquele filme que um vai fazendo uma boa ação para o outro, né? E um vai ajudando o outro. Essa é a vida, essa é a grande missão de vida, né? Pessoal, parece que a luz da minha casa está apagada, né? Se vocês soubessem o número de luz que tem, assim, a quantidade de luz que tem aqui, não tem problema. Minha voz é alta, todo mundo ouviu. Uhum. Não, mas eu te vi numa boa, sem problema aqui. Não, eu tô Sem falando assim, mas é problema. assim, ó, tenho luz aqui, todas estão acesas. Eu olho assim na câmera e falo, gente, o que aconteceu? Não tem problema. Se era para desistir por causa disso, não desisto. Não, eu faço no escuro. Se ficasse só minha voz, eu também fico aqui. Não tem problema. Não tem problema. Depois de tanta iniciação, né, Sandra? Você acha que a gente vai Exatamente. se preocupar se tá com teto, não tá com teto, se eu tô com luz, não tô... Eu fiz o meu melhor. Foi nessa maneira? Não tem problema. O Wilson pôs a música que a gente foi iniciado, que é muito legal. A Su falou de arrepiar. Acho que o pessoal... Acho que gostaram, minhas primas, né? Que lindo, fiquei emocionada. Por quê? Porque quando a gente conta a nossa história, a história reverbera no coração da outra pessoa. E aí, assim, os meus alunos aqui, alunos e amigos, né, eles já sabem da minha história, mas agora a gente está contando a história num campo morfogenético. E o que ele faz? Ele expande. E aí ele vai procurar dentro da tua célula qual é aquela célula que vai ser compatível, né? Bia, todo mundo chegou aqui, olha, Kátia, Keila, tá? O pessoal tá todo escrevendo aqui, mas só que como ficou um pouquinho... a Suzana disse que o nosso professor de Florais de Bar era engenheiro nuclear. Ah, eu vi. Não, ele era assim, ele falava além do óbvio, além daquilo que a gente encontra no livro, sabe? Porque ele tinha algo aqui. Então, bom, se alguma pergunta ficou para trás, se vocês quiserem fazer agora, acho que deve ter o quê? Uns 3 minutinhos? E também alguém pode mandar alguma coisa no seu Instagram, né? Sim. Mandar alguma pergunta, você também pode responder. E aí, assim, amanhã ou depois a gente se fala e a gente marca uma para falar especificamente da constelação familiar. Não, e é fascinante. É fascinante. Sandra, você falou, não era invasão nenhuma. Essa parte de psicologia, eu fiquei encantada quando eu te conheci, né? Tipo, minha amiga aqui no Fred é psicóloga, você imagina, eu querendo ter feito psicologia, e eu conheci a psicóloga, e você super acessível, e a gente com a mesma
vibe de estudar metafísica, de estudar toda a parte holística, essa amizade... Bom, o João Felipe era pequenininho, ele tá com quantos anos? Foi em dezembro de 1996 que a gente se conheceu. Nossa, sensacional! Que eu mudei no finalzinho, na última semana de novembro de 96. Que aí eu fiquei até fevereiro, depois eu mudei para cá. Né? Eu fiquei foi assim, 15 meses. Aquela amizade muito rápida nossa, mas que durou para a vida, né? Até hoje. E aquele aniversário que eu vou passar na sua casa e você fala pra gente fazer um curso de reiki, a gente cai na Tita de la Lute, eu faço toda essa formação. Sandra, agora eu é que tenho que fazer isso, ó, uma reverência a você. Muito obrigada por ter sido tão intuitiva e ter nos conduzido para lá. Tá, e eu que agradeço você também. Agradeço todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Fiquem atentos que a gente vai ter mais uma sobre a constelação e a gente vai se falando. E muito obrigada de você ter participado essa noite aqui nas Mulheres Empreendedoras. Muito obrigada. Fico muito feliz. Quem precisar de mim, estou à disposição. Muito obrigada. Um super beijo e olha, obrigada a quem está comentando aqui também. Beijo. Beijos. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.